Nos capítulos 9 a 12 de Ezequiel, continuamos a ver a visão de julgamento que Deus revela ao profeta. Esses capítulos descrevem o julgamento iminente sobre Jerusalém, a remoção da glória de Deus do templo e atos simbólicos que representam o cativeiro e a dispersão do povo de Israel. Ezequiel capítulo 9, versículos 1 a 7. Ezequiel vê Deus chamando os executores da cidade, cada um com uma arma destrutiva na mão. Entre eles, há um homem vestido de linho, com um tinteiro de escriba na cintura. Deus ordena ao homem com o tinteiro que passe pela cidade de Jerusalém e marque na testa aqueles que suspiram e gemem por causa das abominações que estão sendo cometidas na cidade. Em seguida, Deus ordena aos outros executores que sigam após o homem e matem todos que não têm a marca, começando pelo templo e pelos anciãos que estavam diante dele. Ezequiel observa enquanto os executores cumprem a ordem de Deus, enchendo o templo de mortos e contaminando-o com sangue. Versículos 8 a 11. Enquanto Ezequiel vê a destruição, ele clama a Deus, perguntando se ele vai destruir todo o remanescente de Israel ao derramar sua ira sobre Jerusalém. Deus responde que a iniquidade da casa de Israel e de Judá é extremamente grande, pois a terra está cheia de sangue e a cidade está cheia de perversidade. Deus declara que não terá piedade e que recompensará o povo de acordo com os seus atos. O capítulo termina com o homem vestido de linho, relatando que cumpriu a ordem de marcar aqueles que deveriam ser poupados. Ezequiel, capítulo 10, versículos 1 a 8. A visão continua, e Ezequiel vê a glória de Deus sobre o querubim no templo. Deus ordena ao homem vestido de linho que encha as mãos com brasas de fogo de entre os querubins e as espalhe sobre a cidade. Ezequiel vê os querubins com as rodas cheias de olhos ao seu lado e observa enquanto o homem recolhe o fogo de entre eles. A glória do Senhor aparece novamente sobre os querubins, e eles levantam as asas enquanto a glória de Deus começa a deixar o templo. Versículos 9 a 19. Ezequiel descreve os querubins e as rodas em maior detalhe, reiterando a visão de complexidade e movimento sincronizado que já havia visto anteriormente. Os querubins e as rodas são descritos como cheios de olhos, representando a onisciência de Deus. À medida que a glória do Senhor se eleva do limiar do templo, os querubins levantam as asas e se elevam, levando a glória de Deus para fora do templo. A glória do Senhor se move para a entrada leste do templo, sinalizando que Deus está deixando o lugar que havia escolhido para habitar entre o seu povo. Versículos 20 a 22. Ezequiel conclui sua descrição afirmando que esses querubins são os mesmos seres viventes que ele viu à beira do rio Quebar. Ele reafirma a grandiosidade da visão, enfatizando que os querubins e as rodas se movem em perfeita harmonia e que o Espírito de Deus estava neles. Ezequiel capítulo 11. Versículos 1 a 13. O Espírito de Deus levanta Ezequiel e o leva para a entrada leste do templo, onde ele vê 25 homens, incluindo Jaazanias e Pelatias, líderes do povo que estavam dando conselhos perversos. Eles diziam ao povo que era seguro construir casas e que Jerusalém era como uma panela que os protegeria como carne dentro dela. Deus instrui Ezequiel a profetizar contra esses homens, denunciando sua confiança falsa e seus planos malignos. Ezequiel profetiza que a panela não os protegerá, mas que eles serão tirados dela e levados à espada. No meio da profecia, Pelatias, um dos líderes, morre, e Ezequiel clama a Deus, perguntando se ele destruirá completamente o remanescente de Israel. Versículos 14 a 21. Deus responde a Ezequiel, reafirmando que, embora o povo de Israel tenha sido espalhado entre as nações, ele será para eles um santuário em suas terras de exílio. Deus promete que reunirá os exilados e os trará de volta à terra de Israel. Quando voltarem, eles removerão toda a idolatria e todas as abominações. Deus promete dar-lhes um coração novo
e um espírito novo, removendo o coração de pedra e dando-lhes um coração de carne. Eles serão seu povo, e ele será o seu Deus. No entanto, aqueles que continuarem em seus caminhos idólatras serão punidos severamente. Versículos 22 a 25. A glória do Senhor se eleva dos querubins e se move para fora da cidade, indo para o monte que está a leste de Jerusalém. Depois que a glória do Senhor deixa Jerusalém, o Espírito leva Ezequiel de volta aos exilados na Babilônia. Ezequiel relata tudo o que viu e ouviu aos exilados, transmitindo a eles a mensagem de Deus. Ezequiel capítulo 12, versículos 1 a 16. Deus instrui Ezequiel a realizar mais um ato simbólico. Ele deve preparar seus pertences como se estivesse indo para o exílio e, durante o dia, diante dos olhos do povo, sair de sua casa como quem vai para o cativeiro. À noite, ele deve cavar um buraco na parede de sua casa e sair por ele, carregando seus pertences às escondidas. Esse ato simboliza a fuga do rei Zedequias de Jerusalém durante o cerco babilônico. Ezequiel é instruído a anunciar que essa profecia é contra o príncipe em Jerusalém e todo o povo de Israel. Deus declara que Zedequias será capturado e levado cativo para a Babilônia, onde morrerá, e que muitos do povo também serão levados ao exílio. Apenas alguns escaparão, mas para contar a história das abominações cometidas em Jerusalém. Versículos 17 a 20. Deus dá mais uma mensagem a Ezequiel, ordenando que ele coma seu pão com tremor e beba sua água com medo e ansiedade. Esse ato simboliza o medo e a ansiedade que o povo de Jerusalém sentirá enquanto a cidade estiver sob cerco. Deus anuncia que Jerusalém será desolada e sua terra devastada, e todos saberão que foi o Senhor quem fez isso. Versículos 21 a 28. Deus confronta um provérbio que circulava entre o povo, que dizia: os dias se prolongam e toda visão falha. O povo não acreditava que as profecias de julgamento se cumpririam em breve. Deus promete que fará cessar esse provérbio, pois os dias do cumprimento de suas palavras estão próximos. Ele declara que nenhuma de suas palavras falhará e que tudo o que ele disse acontecerá sem demora. Resumo dos capítulos 9 a 12 de Ezequiel. 1. O julgamento de Jerusalém, capítulo 9. Ezequiel testemunha o início do julgamento de Jerusalém, onde aqueles que não foram marcados como fiéis são mortos. O julgamento começa no templo, mostrando que a justiça de Deus começa com os líderes e o povo que deveriam estar mais próximos dele. 2. A glória de Deus. Deixa o templo, capítulo 10. Ezequiel vê a glória de Deus deixando o templo, sinalizando que a presença de Deus está abandonando Jerusalém por causa da corrupção e idolatria do povo. Isso é um prelúdio para a destruição que se seguirá. 3. A condenação dos líderes de Israel, capítulo 11. Ezequiel é levado a testemunhar as abominações cometidas pelos líderes de Israel. Deus anuncia que, apesar do julgamento, ele ainda tem planos para o remanescente que será trazido de volta à terra e receberá um novo coração. 4. A simbologia do exílio, capítulo 12. Ezequiel realiza um ato simbólico para representar a fuga desesperada do povo e de Zedequias durante o cerco de Jerusalém. Deus anuncia que o julgamento é iminente e que suas palavras não tardarão a se cumprir. Esses capítulos de Ezequiel são uma representação poderosa da justiça de Deus, que não poupa nem mesmo os líderes religiosos e civis de Israel quando eles se afastam dos seus caminhos. Ao mesmo tempo, há uma mensagem de esperança para aqueles que permanecem fiéis e para o remanescente que Deus promete restaurar. Obrigado por nos acompanhar nesta leitura dos capítulos 9 a 12 de Ezequiel. Esperamos que essas lições tragam sabedoria e reflexão para a sua vida.
Continue conosco em nossa jornada pela Bíblia em um ano e que a graça de Deus esteja sempre com você. Até a próxima!